Jogos Mortais 10 se diferencia de todos os outros filmes da franquia porque, pela primeira vez, o John Kramer é o grande protagonista. E pela primeira vez também, nós não temos como contraponto do Jigsaw os policiais investigando e tentando encontrá-lo. O que não mudou, entretanto, foram os plot twists, né? Inclusive, tivemos plot twist até na cena pós-créditos. E aqui nesse vídeo, a gente vai entender direitinho, né, todo o contexto do filme, vamos entender aquele final e como que a cena pós-créditos amarra isso tudo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Jogos Mortais 10. Eu lembro, quando eu assisti o primeiro Jogos Mortais, eu tinha achado assim, o filme maravilhoso. E agora, cá estou eu, 19 anos após o lançamento do primeiro filme, para falar do 10º filme da franquia. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo não. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você pode sempre me seguir no Instagram também para acompanhar um conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Para a gente entender bem aquele final, a gente precisa também entender bem como que funciona a cabeça do John Kramer. E a gente teve um grande exemplo disso logo no comecinho do filme, né? Porque a cena de abertura do filme ali é o John saindo de um exame de imagem e o médico dizendo para ele que ele tem apenas alguns meses de vida. Já sabíamos de Jogos Mortais 1 que o John ele tem um câncer, né? Um câncer terminal que não tem cura e ele, a partir disso, começou a testar a vontade de viver das pessoas. O próprio John tem muita vontade de viver e foi isso que o fez ir até o México em busca desse tratamento alternativo. Mas antes disso, a gente vê ali um jogo meio cruel, né? Aquele cara tá sentado ali, preso naquela cadeira, e para ele vencer aquele jogo, ele precisa acionar a máquina que quebraria todos os seus dedos. Ou isso, ou ele teria os seus olhos sugados. Se eu fosse ele, eu ia girar a máquina tudo de uma vez. Ficar tipo, quebrar dedo por dedo é tortura. Eu ia girar tudo para quebrar tudo de uma vez, né? Mas o cara perdeu o jogo, e é só depois que ele perde o jogo que o filme revela pra gente que nada daquilo de fato aconteceu. Aquilo tudo foi um devaneio do John ao observar aquele enfermeiro quase roubar os pertences dos pacientes. Então percebam como que a mente do John funciona muito rápido. Ao ver aquele enfermeiro quase roubando, ele já imaginou na mente dele todo o jogo que esse enfermeiro precisaria passar para se tornar uma pessoa melhor, né, na cabeça, do ponto de vista do John, e se livrar dos seus pecados, testando ali a sua vontade de viver. E aí o John cai, né, naquela armadilha do tratamento milagroso e experimental da cura do câncer da doutora Pederson. E ela tem um monte de pessoas ali, né, no time dela que faz essa armadilha se tornar muito real. Inclusive, membro dessa equipe também está o Henry Kessler, que foi aquele rapaz que estava no grupo de apoio com o John, né, e que falou pro John que estava ali com câncer em estágio 4, em estágio terminal, e que depois dele passar por esse tratamento alternativo, o câncer está em completa remissão. Esse cara ajuda a ludibriar os outros pacientes. E foi por conta dele que o John resolveu buscar esse mesmo tratamento para ele. Diego, o motorista de táxi que buscou o John no aeroporto, também está nisso, e claro, todas aquelas outras pessoas daquele laboratório improvisado. O médico, né, o Dr. Mateu, a enfermeira Valentina, o paciente Parker Sis, que estava ali, né, ele tinha acabado de passar por aquela cirurgia, pelo tratamento, né, então assim, é um paciente fake, então ele também está nisso. A Gabriela, que era uma viciada em drogas e uma antiga curada pela Cecília, e claro, a própria doutora Cecília. Na noite antes da sua operação, o John acorda ali na madrugada, né, começa a andar, a explorar a vizinhança, e ele acaba conhecendo o menino Carlos. E aí ele ajuda o Carlos a consertar a sua bicicleta, e nesse momento eles formam ali uma conexão, né? Formam uma amizade. E aí é o plot do filme que a gente conheceu, né? O John acredita que foi curado, ele acredita que está salvo, e a gente vê uma cena muito interessante, que é uma cena dele desenhando ali no seu caderninho, né? Planejando os próximos jogos, planejando as próximas armadilhas, até que chega um momento que ele rasga a folha do caderno, meio que amassa e fecha aquele caderno como se ele tivesse desistido de criar novas armadilhas. Naquele momento, o John estava pensando em não ser mais o Jigsaw, deixar tudo isso para trás. Achando que está curado, ele vai comprar um presente para Gabriela, né, que foi muito simpática com ele, e nisso o John descobre que aquilo tudo era uma farsa. Momentos antes, achando que estava curado, John não ia mais ser o Jigsaw, mas agora que ele descobriu tudo que tinham feito com ele, a cabeça dele já estava planejando um jogo para cada uma daquelas pessoas que o enganou, começando pelo Diego, o motorista de táxi. E aí, claro, o John precisava de ajuda para colocar os jogos em prática, então ele convocou a Amanda, a sua pupila, para ir até o México ajudá-lo. E aí vemos o Diego passando pelo seu teste, né?
ele precisava se automutilar para tirar aqueles 2 explosivos que estavam nos seus braços, e ele consegue, ele vence o jogo e o John deixa ele viver. E o filme deixa implícito pra gente que foi o Diego, após sobreviver aos jogos, que abriu pro John o plano, né, entregando todas as pessoas, incluindo o Henry Kessler, que foi o rapaz lá nos Estados Unidos que ludibriou o John primeiramente, falando, né, dessa equipe, né, dessa gangue toda. Tanto que logo após o teste do Diego, a gente vê uma cena do John falando no telefone. E ele diz assim: detetive, preciso da sua ajuda para encontrar tal pessoa, assim, assim. E aí a ligação é cortada, né? A cena é cortada, a gente não vê. Então naquele momento a gente estava acreditando que o John estava querendo ajuda para encontrar os outros membros da gangue da Cecília ali no México. Só que não, ele estava querendo ajuda para encontrar o Henry. Essa ligação do John se conecta diretamente com a cena pós-créditos do filme que a gente vai comentar daqui a pouco. E aí beleza, sabendo a identidade de todo mundo, porque o Diego entregou, a Amanda foi lá e capturou um por um. A Cecília, o Mateu, a Valentina e a Gabriela, e prendeu todos eles onde era o laboratório improvisado, né? Onde eles fingiram que estavam fazendo a cirurgia do John. Só que, claro, aquele galpão agora estava incrementado com as coisas que o John preparou para fazer os seus jogos. John sabia que o paciente lá com o câncer na tireoide, né, o Parker Cis que ele encontrou, também estava envolvido nessa conspiração, porque o Diego contou para ele, mas o John não conseguiu encontrá-lo, não conseguiu capturá-lo, e por isso que ele deixou o telefone da Cecília próximo ali a ela, porque ele sabia que a Cecília daria um jeito de trazer aquele cara até ele. E aí nós tivemos os jogos, né? E o jogo da Valentina e do Mateu, eu achei um pouco forçado, eu achei meio impossível, sabe? Primeiro, a Valentina, ela tinha que cortar a perna, arrancar a perna fora dentro de 3 minutos, enfiar o cano ali nas veias para encher um potinho de sangue. Tudo isso, sabe, muito rápido, em fração de minutos, o que é pra mim impossível. A pessoa cortar a própria perna assim rápido não dá, porque a pessoa sente dor, né? A dor meio que trava a pessoa. O instinto de sobrevivência, né? Tudo bem que a pessoa tá fazendo isso pra sobreviver, mas o instinto de sobrevivência da pessoa se automutilar a esse ponto de arrancar um próprio membro, meio que o corpo te trava, né? Eu imagino que seja igual você se afogar de propósito. Não dá pra se afogar de propósito, né? A não ser que você amarre, sei lá, um peso no pé, ou que você não saiba nadar de verdade, você não vai se afogar, porque o seu corpo, quando estiver ali naquele momento extremo, ele vai fazer alguma coisa pra sair dali, é um instinto de sobrevivência. Mas aí, enfim, tudo bem. A Valentina não conseguiu, né, fazer toda essa operação de cortar e encher o pote de sangue a tempo e acabou morrendo. E depois tivemos o Mateu, que também não deu tempo dele fazer aquela cirurgia cerebral toda e colocar o copo lá, e aí a massa cinzenta da cabeça dele derreteu o negócio e acabou morrendo também. Depois disso nós tivemos o jogo da Gabriela, e o da Gabriela eu achei até mais realista, né? Ok, cara, você, tudo bem, instinto de sobrevivência, mas você quebrar a mão e quebrar o pé é diferente de você, sabe, arrancar o membro inteiro com uma faca, com uma serrinha. Isso pra mim é mais complicado. A Gabriela acabou vencendo o jogo e sobreviveu, né? O John disse que ela precisava ali de cuidados médicos para sobreviver, mas esses cuidados médicos nunca vieram porque o Parker Cis libertou a Cecília e a Cecília quebrou o pescoço dela. Mas aí voltamos rapidinho, né? Porque antes disso, o Parker Cis chegou ali até aquele local onde o John estava fazendo os jogos porque ele foi convocado pela Cecília, mas ele chegou lá se fingindo também de um paciente enganado, porque era óbvio, ele estava tentando, né, continuar com aquele teatro pro John, mas o John já sabia que ele fazia parte da equipe e o John já tinha planejado tudo o que ia acontecer. A única coisa que o John não planejou era que o Carlos ia aparecer ali naquele momento, né, chutando a bola naquele prédio abandonado e que a Cecília iria raptá-lo para usá-lo como arma contra o John. O plano do John era que a Cecília colocasse ele e a Amanda onde a Cecília acreditava que seria o seu teste. E o John sabia que uma vez que a Cecília entrasse lá naquela sala, né, e tirasse aquela bolsa achando que estava recuperando o dinheiro, o John conseguiria se libertar. Então o John tinha planejado que ele e a Amanda teriam que aguentar ali só alguns minutos com aquele fluxo de sangue caindo no rosto deles. Como o John fez a Cecília acreditar que aquela armadilha era para ela, o John já sacou, ele já tinha calculado que a Cecília ia querer fazer ele provar do próprio veneno, sabe? Então ele planejou tudo aquilo, só que deu errado, né? Porque o John não planejava que o Carlos ia entrar nessa equação. E ali sim o John viu merda, porque ali sim o John segurou de fato aquela alavanca, porque ele queria se sacrificar, né? Ele estava quase morrendo, mas ele queria salvar a vida do menino. Ele não esperava que o menino morresse ali, porque ele era uma pessoa inocente. O verdadeiro teste da Cecília era o gás tóxico dentro daquela sala com ela e o Parker. A Amanda tinha dito pra ele que a Cecília o mataria, e de fato ela matou. Cecília sobreviveu ao seu teste e no final do filme a gente vê o John, a Amanda e o Carlos saindo ali de manhã, né? E o John dá o dinheiro sujo que a Cecília roubou dele e de outros pacientes para o menininho Carlos. Então sim, Cecília sobreviveu.
e caso haja mais filmes da franquia Jogos Mortais, pode ser que ela reapareça, porque esse Jogos Mortais 10, na linha do tempo, ele se passa depois do primeiro Jogos Mortais e antes do segundo. É por isso que na famosa cena pós-créditos, é por isso que na cena pós-créditos a gente vê o famoso banheiro de Jogos Mortais 1 lá. Na cena pós-créditos nós vemos o Henry, que foi o cara que primeiro ludibriou o John falando desse tratamento alternativo, né, com essa doutora norueguesa. Então, o John prendeu o Henry nesse banheiro com a ajuda do seu amigo, né, do seu pupilo, o Dr. Mark Hoffman, que foi o antagonista de Jogos Mortais 5, 6 e Jogos Mortais 3D. A primeira aparição desse personagem foi em Jogos Mortais 3 e depois é ele que assume o manto de Jigsaw depois que o John morre. Foi pra ele que o John ligou depois do teste do Diego, né? Detetive era esse detetive. E ele que encontrou o Henry pro John e ajudou o John a testar o Henry, né? Porque o Henry foi a última pessoa do bando que ainda não tinha sido testado e agora é o momento dele. É o momento dele fazer aquela cicatriz falsa dele se tornar real. E aí a cena pós-créditos não mostra se ele venceu ou não o jogo. Deixa isso aberto para interpretação, mas pelo jeito, eu acredito que ele tenha morrido. E você? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam de Jogos Mortais 10, se foi o seu filme favorito da franquia ou não. O meu favorito eu acho que ainda é o primeiro e o terceiro. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, sério, e compartilha o vídeo com seus amigos também. É isso, tchau e até o próximo vídeo.